Oi, eu sou a Márcia e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu trouxe um passo a passo de como fazer vasinhos de cimento com efeito granilite. Vamos para o passo a passo? Nós vamos começar fazendo granilite e para isso eu vou utilizar gesso. Em um potinho, nós vamos colocar água e polvilhar o gesso. Não tem medida exata, nós vamos polvilhar até que o gesso pare na superfície. Esses pacotinhos de gesso de 1 kg vocês encontram em lojas de material de construção e custam em média de R$ 4 a R$ 5 o quilo. Agora com uma colher nós vamos misturar até que ele fique numa consistência homogênea. Lembrando que o processo de secagem do gesso é rápida, então a gente tem que ser ágil e procurar deixar tudo em mãos. E para dar cor ao nosso granilite, eu vou utilizar um pouco da tinta da Acrylex. Lembrando que você pode utilizar pigmento, xadrez, aquilo que você tiver aí na sua casa e que for de fácil acesso para você. Então eu começo a misturar e reparem que o gesso começa a endurecer de forma muito rápida. E essa é a consistência que ele tem que ficar. Me diz lá nos comentários de que cidade você está assistindo esse vídeo. Para mim é muito importante saber até onde os meus vídeos estão alcançando. E é muito bacana essa nossa interação. E eu sempre respondo todos vocês. Agora nós vamos despejar toda essa massa dentro de um saquinho plástico, de preferência que ele não tenha cor nem estampa, porque senão acaba manchando a massa. E nós vamos despejando e alisando, para que ele fique como uma placa, de no máximo 1 centímetro de espessura, porque quanto menor o grão do granilite for, mais bonito fica o efeito. E para fazer um efeito de granilite bem legal, eu decidi fazer de diversas cores, mas vocês podem fazer de quantas cores desejar. 1, 2, 3, 4, fica ao critério e gosto de vocês. E aí depois é só deixar num lugar bem arejado, de preferência que bata sol, para que seque rápido. E depois de bem seco as placas, agora vem a parte satisfatória, que é quebrar. Nós vamos quebrar e deixar em partes bem pequenininhas os grãos. Eu decidi fazer o efeito granilite assim, utilizando gesso, porque foi o jeito mais fácil e que eu acho que dá um efeito bem legal. Mas vocês podem fazer com outros tipos de material. Pedrinhas de aquário de jardim é um deles. E depois de triturar todas as cores, eu volto ela para o sol mais um pouquinho para que eu tenha certeza que ela secou totalmente. Agora é hora de preparar as nossas embalagens para fazer os nossos vasos. E a primeira embalagem que eu vou utilizar é uma garrafinha de leite de coco. Eu cortei aqui um pedaço da garrafa PET e vou tapar a parte de cima, fazendo um cone. Então eu utilizo aqui a espessura da própria garrafa para conseguir fechar essa embalagem. Então depois de medir eu corto o excesso e depois com a ajuda da fita crepe eu fecho as laterais. Então agora nós vamos posicionar na parte do gargalo da garrafa. Agora com a ajuda da fita crepe nós vamos lacrar a parte de baixo, para que a massa do cimento não escorra quando a gente adicionar. Agora o próximo vaso eu vou utilizar 2 embalagens. Esse pote que vem aqueles docinhos tipo paçoquinha, cocada e um pote de requeijão de 400 gramas. Eu vou começar cortando essa rebarbinha da boca do pote de requeijão para tirar todo o excesso.
E depois de cortar, nós vamos passar cola quente em toda a borda da boca do pote. E depois nós vamos centralizar no meio do pote maior e colar. Agora, a próxima embalagem que eu vou preparar é um frasquinho de sabonete líquido. Então, nós vamos arrancar a tampa e cortar o gargalo. E para cortar, eu vou utilizar a serrinha de mão. E finalizo cortando as rebarbas com a tesoura. Por ser uma embalagem mais dura e uma embalagem que ela vai fechando de baixo para cima, eu decidi fazer um corte na sua lateral até o final, para facilitar na hora de desenformar. Mas nós vamos fechar esse corte com a fita crepe, para a massa não vazar. Agora, com outro pedaço da garrafa PET, eu vou fazer um cilindro para a gente colocar dentro do pote. Eu vou utilizar aqui uma tampinha de garrafa que tem a mesma medida do cilindro que vai caber dentro do pote, para me basear no tamanho e ficar certinho. Mas se você tiver aí aqueles potinhos de tubete, vai ficar melhor. Agora, com todas as embalagens preparadas, nós vamos utilizar óleo de cozinha para untar. Vai ajudar a massa de cimento não grudar na embalagem e vai facilitar na hora de desenformar. Na garrafinha de vidro eu só passo no plástico. E em um pote eu misturei todas as cores do granilite que eu quero utilizar. Misturei o amarelo, o azul claro, o azul escuro e o cinza. Agora nós vamos fazer a massa do cimento e para isso eu vou utilizar cimento branco. Esse de 1 kg eu encontrei em lojas de material de construção e eu paguei R$ 6. E para 1 kg é recomendado na embalagem utilizar 360 ml de água, mas eu vou utilizar um pouquinho mais, porque como nós vamos acrescentar o granilite, a massa vai ficar muito grossa. E depois de acrescentar a água, com a ajuda da colher, nós vamos misturar bem até que fique uma massa bem homogênea. E com a massa já pronta, agora é hora de acrescentar o granilite. Vou acrescentando aos poucos e misturando, para que o granilite fique bem distribuído dentro da massa. Então agora é só despejar dentro das embalagens. E não pode se importar muito com a sujeira, a gente tenta não se sujar, mas não tem como. A gente acaba se sujando. E no final a gente dá aquela batidinha para tirar as bolinhas de ar. Nunca sai todas completamente, mas se a gente eliminar a grande maioria, o acabamento já fica bem legal. Agora com plastiquinho eu vou tampar o gargalo da garrafa para não cair massa dentro. Nós vamos despejar a massa até a altura do gargalo, não ultrapassando. Prontinho, agora com todas as embalagens preenchidas com a massa,
é só esperar secar, de 12 a 24 horas. E depois de seco, nós vamos desenformar. E quando a gente desenforma, ele tá assim branquinho, parecendo que nada aconteceu. O efeito sumiu? Não, fica tranquilo que já já o efeito granilite vai aparecer. E para trazer o efeito granilite, nós vamos precisar de 3 lixas, no grão 80, 120 e 220. Quanto menor o grão, mais grossa a lixa é. E quanto maior o grão, mais fina é, que são as lixas para acabamento. O correto seria utilizar aqui uma lixa d'água, mas como eu não tenho, eu só tinha aqui em casa essas lixas para massa, madeira, vai ser essas mesmo que eu vou utilizar. A ideia é a gente utilizar o que a gente tem em casa. Então, com uma bacia de água ou na torneira, na água corrente, nós vamos começar a lixar de forma uniforme, começando pela lixa mais grossa de número 80. Depois nós vamos para a lixa intermediária de número 120 e por último, para dar acabamento, a lixa de 220. Sem muito segredo, nós vamos lixando e enxaguando, molhando a lixa para tirar o excesso do pó que fica grudado no vaso e na lixa. E reparem que o efeito granilite começa a surgir. Quando o granilite começa a aparecer, então a gente muda de lixa, passa para a lixa intermediária de número 120. Então, a gente vai agora para a lixa de acabamento de número 220. Então, agora, sem muito segredo, a gente repete o mesmo processo em todas as peças. E para finalizar com as peças já secas, para dar acabamento, eu vou utilizar a Smart Resina da Dry Leves. Ela vai criar uma película de proteção, tampando assim todos os poros e facilitando na hora da limpeza. E vai funcionar como um selador nas peças. E para adquirir os produtos da Dry Leves, é só entrar no site www.escutovelho.com.br. E para ser os pezinhos desse pote menor, eu vou utilizar esses tapa-furos de madeira ou puxador. E para colar, eu vou utilizar a cola quente. E para esse vaso maior, eu vou utilizar esse suporte de madeira que eu comprei em lojas de MDF. Ele é bem antigo e eu já utilizei em outros projetos aqui do canal e eu vou reaproveitá-lo. E para colar também vou utilizar a cola quente. E para dar acabamento nesse potinho menor, eu vou utilizar a boca da embalagem do sabonete líquido, que eu só retirei e pintei. E este foi o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo aqui do canal. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Beijos e até a próxima. Tchau!